O Sérgio Sacani se tornou ateu. Boa noite, senhores. Hoje Ex-ateu reage. Sérgio Sacani revela como virou ateu. Vamos ver como que o Sérgio virou nós vamos assistir um depoimento de conversão, mas não vou assistir tudo, obviamente, né? Vou ver os pontos mais interessantes aqui. não uma conversão ao catolicismo. Dr. Rômulo, totalmente base ele aqui, ó. Um dos melhores canais também. Fala muita coisa bacana aqui. E sim uma conversão ao ateísmo. O Sérgio Sacani é um youtuber aí, um ateu famosíssimo no Brasil, mais conhecido pelos íntimos de Gordão Foguetes. Esse lance de ser ateu é decisão baseada em observação. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi. Não mudaria de opinião, né, Igor? Se fosse esse o caso, ele não seria ateu. Porque tudo na sua volta prova que Deus existe. Leia com atenção, por Seria favor, fácil, mandou né? R$5. Infelizmente. Xando, você acha que sonhos podem estar Claro que ligados não. a seguir intuição, como um alerta de Deus para lado bom ou ruim? Quando eu era criança, tive um sonho que ia invadir minha casa. Na mesma noite, entraram para matar meu padrasto. Foi estranho. Claro, irmão. Por que o Criador não pode emitir sinais na sua vida de um perigo que está por vir? Nunca se sabe. Pode ser sim. Resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem mó cara de ateu, pô. Tem. Você acha que tem? Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma. Pelo contrário, aqui, eu acho que o Sérgio já não tem cara de ateu, cara. Pelo contrário, velho. Na verdade, eu penso que o Sérgio, eu vejo claramente isso. O Sérgio, ele foi enganado. Ele ainda não abriu os olhos pra isso. É um cara extremamente consciente pra várias questões, mas essa parte aí da ciência, entre aspas, que ele acredita, isso cegou ele. Eu não acho que ele tem cara de ateu, não. É um cara bacana, é gente boa, cara, assim, tranquilo na dele, tipo, sei lá, eu não acho que ele tem o perfil desses que se dizem ateus, assim, revoltados e que falam abobrinha. Não acho, não. E você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando. Entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando e tal. Eu falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, que criou aquele negócio assim. Bom, já tem várias coisas interessantes que a gente pode discutir aqui, né? Então, primeiro, ele falou ali que a ciência não sabe como é que a vida surgiu, nem como a água foi parar aqui nesse planeta. Eu acho que ele tem que avisar alguns dos coleguinhas dele do YouTube que participam de podcast e parecem saber como a vida se deu, tá? Então eu gostei da admissão. Agora veja que interessante, né? O Sacani percebe que a ciência não consegue explicar coisas relativamente simples, né, como o surgimento da água no planeta Terra. Então, ao invés de ele ficar um pouco suspeito da capacidade da ciência, né, de explicar toda a realidade, não, ele faz o contrário, ele rejeita. Exatamente. MDS tira. Quanto heresia, perdão, pai, por eles. O Dr. Rômulo aqui totalmente preciso. É o contrário do que o Sérgio tá falando. É o contrário. Olha como que o MK Ultra é complicado, bicho. Porque o cara começa a estudar essas questões aí pseudocientíficas, ele se ilude. Ele se ilude. No meio de tanta especulação e teorias belíssimas, ele acredita que essas teorias explicam algo. Mas não explicam. A explicação está na Bíblia. Né? Esses dias aqui eu não reagi à questão da água, de como que a água surgiu no mundo. Sérgio, não foi um corte dele que eu reagi? Vocês viram as teorias mais estapafúrdias possíveis? Meteoro, cometa congelado que trouxe água. Meu Deus, irmão. Isso é ciência aonde, bicho? Que ciência é essa, cara? Aí você vai para a Bíblia, tão simples de ler a Bíblia, perceber como que a coisa foi estruturada. Mas a ciência, ou a pseudociência, não explica. Curioso, né? A narrativa bíblica. Então parece ser uma certa contradição, mas o que ele fala depois parece explicar melhor o que ele quer dizer. Ele vê uma certa evolução
do universo. Ele menciona galáxias e assim por diante. E, portanto, isso não se enquadraria no relato bíblico. Tá? Então, só me lembra aquele vídeo do Dr. Enéas falado que é muito bonito Sim. falar que é ateu. É verdade. Depois para nós, ai. Tem muitos caras que se colocam como ateus, porque isso, de forma romantizada assim, o brilhantismo que eles usam para falar de ateísmo, fazem eles acreditarem que são mais inteligentes. E as pessoas que têm QI baixo, elas olham isso também de forma inteligente. É bonito, né? É ateu, olha, não, esse cara, puta merda. Ele não é tão simplista ou simplório de acreditar na Bíblia. Não, olha ele falando das estrelas. Não prova nada. Zero prova. Olha ele falando da Evolution, do Big Bang, da galáxia. Zero prova. Olha ele falando da água, como a água surgiu. Tudo sofisma. É exatamente a mesma questão da teoria da relatividade que o próprio Nikola Tesla falou, que era um mendigo envolto em púrpura. Estompou o Einstein. Por quê? Porque a teoria da relatividade ela foi escrita matematicamente de um jeito tão brilhante, uma coisa tão sofisticada, que aos olhos da maioria da gadaiada, pô, cara, isso é bonito demais, olha isso. Isso é fantástico. Eles acreditam. É isso. Então é fácil demais falar do céu e das galáxias especulando, falando que você viu a galáxia se formando, falando da estrela jovem. Oh, nossa! Desde que o mundo é mundo, o ser humano é pagão nesse sentido. Ele idolatra o céu pra caramba. Porque o céu é bonito, o céu é perfeito. As estrelas e os planetas chamam a nossa atenção. Então, o ser humano adora observar o céu e mentalizar se tem vida lá, por que aquela estrela é de cor tal, se ele viu algum tipo de fenômeno diferente no céu, ele vai achar um máximo. E eles ficam, cara, assim, ó, fazem toda uma narrativa em cima disso. Isso daí, fazer o quê? Isso engana as pessoas. O pessoal acha o máximo, Se esquecem que foi o Criador que fez tudo. Então ele abandona. Ele inclusive Ele vai fala, falar. essas previsões aí se encaixam com o que a gente tinha imaginado que ia acontecer. Essas observações, né? E o interessante é que esses modelos cosmológicos aí dependem muito da teoria do Big Bang, que foi inclusive postulada por um padre católico, né? Mas enfim. Pois é. Então, você já vê logo de cara que o problema do Sacani é um problema de catecismo, né? Eu não sei que tipo de religião ele tinha dentro de casa lá, que ele foi criado, Católico. mas... Católico. Foi uma das coisas que me surpreendeu também. Eu achei bacana. Porque os filhos dele são católicos, ele foi católico. Então ele teve uma formação boa, religiosa. O problema não é esse, não. O problema do Sergião é outro. A visão que ele tem da narrativa bíblica é claramente uma visão literalista inocente, né? No catolicismo, a gente tem a questão dos sentidos da escritura. Você tem... Desculpa interromper a live. Queria dar um relato pra você aqui, interrompendo te dar nada risada não, desse irmão. professor patético que a gente tem hoje em dia. Fala aí. Falando sobre Evolution. Falaram que eu vi do zigoto. Falaram que... Nossa, cara. Falaram cada coisa lá que você nem imagina. Mas é isso, né? Segue plana. Tentei explicar o básico. Tentei explicar que a verdade tá na Bíblia. Mas o zigoto Mas não nem tá isso eles totalmente acreditam. errado, não. MK Ultra total. Tudo de bom pra você. Tu passou a família, irmão. Manda double. Checa. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Cara, a aula de evolução é uma das coisas mais imprestáveis que existe. Uma das maiores forçação de barra que o sistema pode colocar Anonymous 97 mandou no 5 sistema de reais. ensino. Obrigado aí pelo Pix, irmão. Já reajo também. 4, né? Um texto ele pode ser alegórico, ele pode ser literal, ele pode ser anagógico, ele pode ser moral. Tá? E às vezes esses 4 sentidos eles ocorrem simultaneamente. Tá? Então não é que, como a gente é acusado, nós católicos, tá vendo? Esse pessoal aí sempre interpretou o Gênesis de forma literalista, palavra por palavra, foi só a ciência começar a mostrar que isso não cola, que eles começam a dizer, não, a interpretação é alegórica. Não. Tá? Os sentidos da escritura, isso aí é uma tradição católica muito antes desses questionamentos do Gênesis, né, por parte da ciência moderna, tá? E a interpretação do Gênesis em específico é uma das mais difíceis. E a igreja não bateu o martelo para várias das coisas que lá estão. Tá? Inclusive, por exemplo, se você ler Santo Agostinho, ele escreve pelo menos uns 3 livros em que ele aborda Gênesis e ele tenta dar uma explicação. E a explicação dele é bastante espiritual. Tá? Então, para ele, os dias são basicamente a compreensão dos eventos pela mente angélica. Eu não saberia explicar muito bem, eu não sou especialista em Agostinho nesse aspecto, mas ele enxerga os dias como sendo, né, a compreensão dos anjos, né, que ele chama de manhã e noite. Então, desde lá dos pais da igreja, você tem diferentes interpretações do que se trata ali a descrição do Gênesis. Todos vão concordar que é algo histórico, tá? Mas, como eu disse,
muitas vezes, o histórico, ele tem vários sentidos além da própria história. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a criação do homem, um exemplo bem fácil. Na Bíblia, você vai ter o homem criado diretamente por Deus, e Deus pegaria, né, a terra, formaria, moldaria essa terra e sopraria o sopro da vida ali nas narinas do homem, e ele ganharia a vida. Tá? Se você for ler esse texto bíblico como o Sérgio lê, de forma totalmente literal, você vai chegar a uma conclusão herética de que Deus é um ser formado de matéria e forma, não só espírito. Porque Deus teria mãos, ele formaria aí, sopraria, moldaria a terra. Só que Deus, como nós sabemos, ele é 100% espiritual. Ele não tem matéria, ele não tem mãos. Então Deus não pode moldar com suas mãos nada. Então esse texto, ele tem todos os sentidos ali. Tá? Ele tem um sentido histórico, Deus criou o homem imediatamente. Isso é um fato histórico. Você tem um sentido alegórico, Deus é espiritual, nós não podemos descrever coisas imateriais. O homem aprende pelos sentidos. Nós somos criaturas formadas. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente, irmão. De espírito e matéria. Mas o nosso entendimento ele tem que passar pelos sentidos. Então, uma coisa imaterial não tem como você descrevê-la, tá? Então, nós temos que usar figuras de linguagem que nós compreendemos. Então, Deus é representado, o ato de criação, ele é de forma analógica, usado aí a mão, moldar, soprar. Quando na verdade não foi isso, foi um ato instantâneo de Deus, tá? Então você tem aí o sentido anagógico, mostrando essa relação de homem para com Deus, o fato que nós devemos adorar a Deus, nós devemos a Ele a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. Você tem um sentido moral ali, não tanto, mas que o homem deve viver uma vida de virtude, uma vez que ele foi criado ali por Deus, a sua imagem e semelhança, que ele deve usar a sua racionalidade, enfim. Então você tem diversos sentidos nessa passagem, tá? Então, claramente, o Sacani, ele não entende nada de exegese, tá? E infelizmente, a maioria das apostasias se dá por isso. Pais que não entendem nada de catolicismo, igrejas em que o catequizador lá também não sabe nada. Olha, sei lá, cara, pra mim, eu sinceramente acredito casamento que mandou R$5. nem precise ir tão longe Salve assim. superioridade quando se coloca o casamento em Deus Nossa, como propósito de vida mesmo e permanecer firme nisso. Quais são os efeitos principais em todas as outras áreas da vida? Abraços, TMJ. Já respondo, irmão. Pra mim, nem preciso ir tão longe assim, cara. Eu não sei, irmão. Eu pego a Bíblia assim, eu leio Gênesis, lá fala, e Deus soprou a vida no homem. Cara, eu nunca diria que apareceu Deus, que com a boca dele ele deu um sopro lá. Tipo, eu não sei, cara. Tem coisas que é meio que intuitivo, né? Interpretação é uma coisa tão assim. Para mim, uma simples coisa mostra a simples. de Deus. Pô, você tá falando do Criador, cara. Como que os caras não sabem diferenciar, sabe? O que é uma figura de linguagem, o que não é. As moléculas e a poeira do Big Bang, então? Sei lá, cara. Olha, Pra mim, tudo isso tem a ver com o espírito do cidadão mesmo. Ele tem uma espécie de bloqueio espiritual. Ele não entende as palavras do Criador. Não entende. Super, eu acho que o Sérgio vai se converter ainda. Eu torço pra que sim também, cara. A conversão dele depende do Criador. Não de nós. Da nossa vontade. Quando se coloca casamento em Deus como propósito de vida mesmo, e permanecer firme nisso, quais são os efeitos principais em todas as outras áreas da vida? Um abraço. Bom, o que acontece é que você para imediatamente de ser apegado a coisas que não deve, mandou R$5. coisas materiais principalmente, e tudo que você realiza na sua vida, na sua carreira profissional, dentro da sua casa, no seu casamento, tudo passa a ser para glorificar o Criador. Você passa a agradecer a possibilidade de fazer o certo mais um dia. E em benefício, você ganha tudo aquilo que merece para poder ser um provedor, um homem legítimo. A própria Bíblia diz que a prosperidade verdadeira é essa, é entregar sua vida nas mãos do Criador, seguir as regras dele e nada te faltará. Entendeu? Então é isso, irmão. Tudo que a gente está realizando aqui na nossa vida dentro desse sistema fajuto, a gente tem que fazer pensando no Criador, não pensando na gente. Essa é a motivação correta. Você entendeu? O restante vem de acordo com aquilo que você merece. O Criador vai fazer com que chegue até você o que você merece. Acabou. Salve, Xandão. Tô almoçando aqui, almocei aqui. Essa é a prosperidade. A Bíblia é adulterada, mas os caras nem lê. O que adianta? É. E assim, eu acredito que
os livros que estão na Bíblia, eles foram pegos do manuscrito do Mar Morto. Se você pesquisar, tem um estudo disso. E todos os livros ali batem um com o outro, né? Dá uma pesquisada depois, tamo junto, Xandão. E o que é adulterado é a mãe desses caras, né? Aí Por isso tomando. nasce essas porra aí. Tamo junto, Xandão, mano, é double. Toma aí o double. E os caras é engraçado, eles só falam que é literal aquilo que convém a eles, né? Áudio totalmente satânico. O pessoal modernista, se foi protestante, muitos protestantes realmente interpretam a Bíblia dessa forma completamente literal. Então, eu não sei Já o toma aí, background seu aí filho do da Sakane, puta. mas falta catequese, né? Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha, acreditar, cara. Então veja aí que o Sakane, ele é cientificista, né? Então, ele é um rapaz muito simpático, né? Inclusive, comparado com os ateus que a gente costuma reagir aí, ele é um cara muito simpático, né? Verdade. E teremos que rezar. Só será com nosso Criador e que não devemos confiar no homem, pois são muito falhos e corruptíveis. Exatamente, irmão. Mas, cara, tudo que a esquerda defende me dá nojo e parece ir sempre contra os princípios bíblicos do errado. Cara. Não é só a esquerda, irmão. A direita também, cara. Esqueça isso. Esquerda e direita. Tudo farsa, irmão. Soldado da Katsu que mandou Não tem a ver com R$5. esquerda e direita. Lembro do teu ensinamento. Se tá na garrafa de Eiken, é Eniken. Esse ensinamento você decorou, seu merda. Sou muito confuso. Rezar pra conversão dele, porque ele me parece uma pessoa que tem aquela raiva, aquela agressividade que você vê no ateu médio, né? Amo ela, mas sei Mas que talvez ele... seja um pouco errado. Ela é ativa. Não quero ser brocado. Como assim, cara? Você não é gay, você é confuso. A partir do momento que você é homem, você tá confuso, você vai pegar outro homem, você é o quê, irmão? Você já é, irmão! Já tá, já é. Não vem com esses papos não, seu bosta! Ó o meu aí. Eu tô confuso. Vai merda! Confuso. Já foi, já, irmão. Acabou. Tá em cima do muro, já era. E a exigência que ele tem pra acreditar. Ele teria que ter um experimento científico para mostrar a causalidade de Deus agindo. Tá? Agora, isso é impossível. Isso geraria uma contradição, uma impossibilidade. Deus, ele está além da matéria. Ele é a causa do universo. Fala comigo, Ele é espírito. Ele age com a sua substância. Ele traz as coisas de nada até o final dos tempos. Nada. A realidade total. Salve, Li! Beleza, irmão? Experimento científico para mostrar a causalidade divina. Tá? Então, se é isso que o Sakane está esperando para converter, ele vai continuar ateu pro resto da vida. Então, Deus pode ser provado? Pode. Ele pode ser provado por vias dedutivas filosóficas, como fez Aristóteles, São Tomás. Fala, Super. Responde fora do personagem, por favor. Você terminou a faculdade? Não. Se sim, o que você pode concluir sobre todo esse processo? Força e honra. Isso é hora de abrir light, seu urubu maldito. A gente paga seu salário, seu Pascácio. Tenha mais Você que chegou agora, seu punheteiro, que acordou agora, filha da puta. Não cheguei a terminar a faculdade porque percebi que era uma farsa, irmão. Mas Aquino, né? Argumentos de contingência, argumentos ontológicos. Tá? Já então, toma você essa no percebe que Prime. no mundo, né, as coisas são contingentes, elas dependem de outras coisas para existir, elas não têm dentro de si a explicação total de sua existência, elas são causadas por outras, mas aí você vê que aquela causa daquela outra também depende da sua existência, de um outro ser contingente, e assim por diante, né? Então é necessário que haja aí uma causa, ela nunca causada, né? Uma causa que seja ela subsistente, né? Então, você pode, obviamente que eu fiz aqui parafraseei esses argumentos, né? Eu não sou filósofo. Salve, Striker! Mas existem argumentos contundentes para provar que Deus existe. Você não chegará, obviamente, no Deus triuno do cristianismo, você chegará ao menos, né, na causa primeira de Aristóteles, tá? Então, é isso. Agora, você pode, com a cientista, observar o universo e ver se ele se encaixa mais em uma explicação. Preciso de um conselho. Me batizei há 2 meses e voltei a falar com minha ex, que não segue a fé. Faz 7 anos que terminamos, mas ela tem me feito voltar a velhos hábitos como fumar e beber. Me sinto mal por estar falhando com Deus. Deus é AVD. Cara, você é um dos caras mais assim, burro que eu já vi nessa live, irmão. Tá vendo como que batismo não adianta nada? Pô, cara, você é muito burro, irmão. Na primeira armadilha aí do demônio já caiu de novo, hein? Já conhecia sua ex, sabia de tudo. Batizou pra quê? Pra passar vergonha? Salve, toma vergonha na cara, irmão. Acabei de acordar e almoçar e bater uma muito pra não burro. Perde o costume muito diário. Burro. Vamos pra cima dos covardes. Tudo em vão. Tudo em vão. Você não hoje? mudou é nada. A verdade é que nesses hoje? 7 anos
Em vez de tomar vergonha na cara e virar homem, você piorou. Piorou. Não é normal isso daí que você acabou de falar. Achou que ia batizar e ia acontecer o quê? Ia resolver o problema, irmão? É. Rapaz, você tá lascado, hein? Larga a mão. Larga a mão. Escravo total aí do mundo, hein, irmão? Zero disciplina. Ainda dá tempo de você se arrepender de verdade, irmão. Em que esse universo foi causado por um Deus que é, obviamente, inteligente, que... A ex dele viu lá, ó. Ah, postou foto batizando. Peraí. Oi, tudo bem? Quanto tempo? A partir dali, ó. Na hora que ele retornou a resposta, que ele respondeu ela já... falou. YouTube está ocultando sua live, Acabou! Mandou R$5. Acabou! Super. Vou surrupiar ele de novo. Mas ontem aqui em Goiânia, a bruxinha só guardou ele na gaveta. Tirou na hora que quis. Tenho muitos amigos patérica nessa vida. Já fui também, agradeço suas lives e Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Obrigado, companheiro. Que bom que as lives estão sendo boas pro seu irmão. E é a causa primeira e última de todas as coisas, é um universo teleológico, é um universo ordenado, ou que, não, esse universo, ele é... Fala, Super, o que a galera do chat acha da gente todos em grupos e unidos assistir um filmezão da Gretchen, aquela dela no piano vermelho com o homem? Seria magnífico, e depois pra finalizar um filme com a Rita Cadillac e o Alexandre Frota, bora. Acho melhor ver um filme da sua mãe, tocando violino com os pelos da buça. O que você acha? Fala, Xandão. Seu morfético. Toma aí, ó. Xandão, a ciência fala que nada se cria, mas como alguma já toma essa do autista primordial. Alguma coisa teve que ser criada para que alguma coisa exista. Só essa pergunta já refuta toda a ciência. Ah, irmãos. Manda doble. Tamo junto. A verdade é uma só, e guarde bem as minhas palavras, ó. Presta atenção nisso daqui, tá? Gustavo Filho mandou R$5. Não é diferente do que eu já falei, mas eu vou falar de outro jeito. Responda, se sabe tanto. Quem fixou suas medidas? Toma aí, ó. Quem estendeu a linha de medir? Sobre o que foram postos seus alicerces? Já 38.4. Base. Irmão, tudo aquilo que é apresentado a você como ciência, mas que não enaltece o Criador, mandou R$5. Que não está ligado ao Criador, não é ciência, é pseudociência, é paganismo, podendo ser até satanismo, em forma de ciência, criada pelos homens. Logo só a ciência importa. A única ciência que existe é a do Criador. Não adianta. Então, se o que você está aprendendo é científico, entre aspas, mas te distancia do Criador, tem coisa errada ali. Pode até ter conceitos verdadeiros científicos, mas também tem mentira ali. Tem pseudociência envolvida. Você está sendo manipulado. Bom dia, Lelezinho, meu certo? amor. Acordei hoje não interessa. de acaso e necessidade, né? O universo de Jacques Monod, por exemplo. Então, é isso que você pode fazer. Você pode observar a biologia, que é a minha área de estudo, e ver se os animais, eles parecem ser projetados, como o pessoal do design usa, né, a terminologia. Xandão, o que você acha do milagre de Fátima? Desconheço, irmão. Milagre, até onde eu sei, é só o Criador que faz. Eles parecem ser entes, substâncias completas, que têm uma tendência a um certo fim, ou eles são aglomerados a expressão já tá de errada. Partes que evoluíram aos poucos e têm as características que têm por puro acaso, porque no passado aquelas características surgiram por mutação e porque por acaso aquilo ali se adequava ao ambiente, aumentou a adaptabilidade daquele organismo, então passou aquilo para frente, ou o organismo parece ser um ente completo, enfim. Então você pode ver qual das duas, tô falando com a cientista, qual das duas posições melhor explica os dados, tá? E aí, Felipe, então, ótima tarde pra você também, prova irmão. Empírica da existência de Deus, isso é erro de categoria, tá? É uma falácia. Porque assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito e nem acredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas, vale pra Deus? Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas acredito se contradizer, né? Essa é uma bobagem, né? Quem tá falando, o cientista não acredita em nada, né? Essa visão romântica da ciência, que o sujeito é completamente neutro, ele não tem metafísica nenhuma, ele só olha pra natureza, ele formula hipóteses, ele não tem posição a priori nenhuma. Isso é impossível, tá? Até porque a ciência, ela pressupõe
princípios filosóficos logo de cara. Você, com a cientista, você tem que pressupor que você é capaz de conhecer aquilo que você está estudando, que o seu intelecto ele é capaz... Super, olha a última foto do Insta do Felca, fazendo pose com referência a Bafomé, totalmente cabalístico e entregado ao sistema, que cara patético. Igual. O que tava esperando do Felquinha? Fazer o quê, né, irmão? Cara, a partir do momento que o cara vai lá fazer aquela média toda na Rede Globo, irmão, já não dá pra esperar muita coisa. A ciência se baseia em evidências observáveis e testáveis. Não há nenhuma prova empírica da existência de Deus. Fenômenos que antes eram atribuídos a divindades agora têm explicações naturais, como a evolução e a física. É engraçado dizer que não tem evidências da existência de Deus, né? É só pegar e ver quanto de informação que tem um cromossomo, por exemplo. É simples, irmão. Explique. Explique toda a configuração do seu corpo que funciona, que você desconhece, com base na evolução. Você saiu de um peixe para um organismo totalmente sofisticado, essa máquina complexa que é o corpo humano. Como que não tem prova da existência de Deus? É nada, claro que tem. Tudo à nossa volta prova Deus. O Chico mandou R$5. E aí, super. Só não vê quem não quer. JJ. Boa tarde aí. Vamos ver se, irmão. Agora já eu vou quebrar o jejum aqui na Fernando Moura, depois nós vai reagir ao JJ. De aprender sobre a... Pra mim, cara, quando uma pessoa diz que não tem evidências empíricas da existência de Deus, eu juro pra você, eu não consigo entender isso aí, não. Tudo à minha volta, tudo que é criado, que foi criado, que existe, eu não consigo entender isso sem Deus na equação. Porque as coisas são complexas demais. O ser humano é o melhor exemplo de todos, é extremamente complexo. Extremamente complexo. Até o Dr. Enéas mencionou isso, né? Isso aí. Então, assim, é por isso que eu falo. Eu acho que o problema tá mais no olhar do indivíduo. Aqueles que possuem esse bloqueio espiritual, eles vão tentar justificar o mundo de N formas. Evolution, que você veio da tilápia, blá, 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 blá. Eles reduzem brutalmente as coisas para poderem explicar através dessas teorias satânicas. Agora, quando você realmente vê a fundo como as coisas funcionam, eu acho que não tem outra saída senão reconhecer que foi um criador que fez aquilo. Porque os radicais do Estado Islâmico acham que Maomé veio primeiro que Jesus, e por isso eles acham que Jesus é falso Deus e matam todos os cristãos por isso. Qual sua opinião? Não é o que tá na Bíblia, pelo menos na Bíblia. A Bíblia, né? Eles pensam isso porque eles acreditam num outro livro que diz outra coisa. João Soldado Bazede do Xandão mandou R$7. Isso daí é uma questão cultural, é o jeito que eles são formados lá. Na live dos campeões. Xandão, quero muito começar a academia e estou em busca do criador já. Ano que vem estaremos de queixo quadrado shape do Vegeta e um Maverick dirigindo e estumpando os profanos betas. Irmão. Precisa falar mais alguma coisa, cara? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer o cara enxergar a verdade? Um cara totalmente bloqueado, ó. O cara acha que veio da tilápia, bicho. Aí, ó, seu parente aí, ó. Seu irmão. Vai lá pedir conselho pra ele. Fala, olha, era melhor quando eu era o C, viu? Uma tilápia. Pelo menos eu fazia o que tinha que fazer. Nadar, sobreviver aí na água. Hoje aqui, ó, tenho cérebro, tenho pinto, tenho tudo. Sou um bosta. Então a evolução falhou. Não teve evolução, então você regrediu. Que evolução é essa, irmão? Até onde eu sei, os bichos na natureza não deixam a desejar em nada. Eles fazem as mesmas coisas, se reproduzem, se alimentam do jeito certo. Não tem agenda woke, não tem nada. Agora você que veio da tilápia não sabe nem nadar. Perdeu toda a habilidade. Isso aí é evolução, Sentando no cajado dos cria mandou R$5. Entendi. Xandão, você treina perna uma vez na semana. Achei que era uma vez no Se ano, nem explicando desse jeito o cara entende, irmão, esquece. É porque é pra ele ser burro pra sempre mesmo. Desarmar bandido até com pedrada agora pediu ajuda da polícia ao ser criticada. Tratar o crime como teoria é fácil quando sua vida não está em risco, mas quando sente a pressão esquece até as regras. É lógico, pois é, irmão, concordo. Falar do jeito que ela falou lá é muito fácil, é especialista, né?
Uma piada, aquela mulher lá. Sobre essas coisas que você está estudando, que existe ordem, que né, alguma visão epistemológica das coisas, tá? É isso. Agora, se a gente... Então... Eu desacredito dessa maneira. Desacredito dessa maneira como ele é contado. Não, que aí criou tal coisa, depois criou outra coisa. Porque a gente observa, não é isso, né, cara? O que a gente vê, não é isso que aconteceu. Então, a Terra tem a história dela, o sistema solar tem a história dele, o universo tem a história. E a gente hoje, a gente tá vendo essas coisas que a gente teorizou durante muito tempo, hoje a gente tem capacidade de ver acontecer em outros lugares. Então, caramba, então não tem como ser isso. Agora, se aparecer alguém que prove, comprove, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento tal, e tá aqui bonitinho, então foi essa força aqui, e a partir desse momento essa força não é chamada de Deus, do que quer que seja. Aí tem, porque aí não é uma questão de acreditar, entendeu? É diferente. Tudo se transforma. Mas como pode existir alguma coisa se nada foi criado? Como que a molécula lá do Big Bang, ela pode ter existido se ela não veio de nenhum lugar? Ela simplesmente já estava lá. Ela simplesmente já existia. Isso não me entra na cabeça. Como que alguma coisa pode já existir e não ter sido criada antes? E você tem razão. Você tem razão. Super mandou R$5. Xandão, na sua opinião, os humanos que nascem nesses países do Oriente Médio e são obrigados a seguir a cultura dos extremistas vão pro inferno por se tornarem iguais aos terroristas? Não, não é tão simples assim que funciona não, cara. Tem vários fatores envolvidos aí. Ser terrorista é uma coisa, outra coisa é você ter fé no Deus errado. Outra coisa. O corpo humano evoluiu por seleção natural. Nossos cromossomos mostram parentesco com outros primatas e órgãos e sistemas surgiram como adaptações, não por criação divina. Não viemos da tilápia, humanos e peixes têm um ancestral comum distante. Qual que é o ancestral? Dito isso, manda o seu Insta aí. Vamos ver se o seu shape evoluiu. Deixa eu falar umas verdades para o Beta, mandou R$5. Eu quero ver as adaptações aí. A ciência moderna não explica nem a água, muito menos o ecossistema completo de fauna e a flora e o ciclo completo da vida. Tudo na Terra é feito para nossa subsistência. Ele podia ter feito básico, mas ele é maravilhoso e ama sua criação. Cara, até o Big Bang... Até pra ter fé no Big Bang, alguns têm fé de que foi Deus que projetou o Big Bang. Só que isso também tá errado. Pra você ver como não tem como escapar, irmão. Não tem jeito de escapar do Criador. Ele é foda, bicho. Não tem pra onde correr. Não tem. E quanto ao babaca aí, né, o gado da Evolution, que falou aí do ancestral em comum com o peixe, pelo amor de Deus, eu não vou dar uma aula pra esse cara. De verdade mesmo. A essa altura do campeonato, com tudo que eu já mostrei na live e já falei sobre Evolution, eu acredito que qualquer pessoa minimamente decente... Olha, nem precisa ir longe, cara. Pega o canal do Inteligentista, irmão. O Inteligentista tem vídeos lá, muito bem feitos, falando de Evolution. Pega aqui, ó, o Dr. Rômulo, ele é especialista nesse assunto, irmão. Pega aqui, você não precisa ir longe não, cara. Sério mesmo, ó. Pra você entender, eu não tô extrapolando. Pra você entender... que a evolução é uma piada de mau gosto, não precisa ir longe demais. É coisa de um dia. Que você gasta aí umas horinhas pesquisando e estudando, irmão. Pegando especialista de verdade, não pessoas vendidas pro sistema. Especialista, pessoas que estudam o assunto, pronto. Tem segredo. Né? Ou continue se forçando a acreditar na mentira. Aí você que sabe. Mandou R$5. Você que sabe. Como vai, Xandão? Tenho 43 anos e você é um rapaz de idade. Você também sabe que tudo mudou quando as coisas saíram do normal. Antigamente nós comia primo e era bom. Você mesmo já comeu e você sabe como é. Sai de baixo, irmão. De todos. Tô de boa. Isso é totalmente satânico. Ele nem sabe o que significa a palavra evolução. Porque ele mencionou ali que nós sofremos adaptações e evoluímos. É mentira isso. Nós não evoluímos. E quando deixa de ser ateu, vira aquele católico adorador de imagem. Aos católicos ansiosos. Fica ansioso, vocês adoram imagem. Ai, eu não adoro, eu sou vendeiro. Eu peço pra Maria interceder por mim. Interceder a minha rola, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. É só Jesus, só através do Filho que você chega no Pai, meu irmão. Você não entende isso? Eu bosta. Não entende. Bloqueio também. Os caras são bloqueados, irmão. São bloqueados. Você não viu o filme de ontem lá? A galera ficou ansiosinha aí? Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser gadólico, né? Diferente. Então, talvez... Então, de novo, né?
eu vou ter que me repetir. Não vai ter experimento sacanha.